Essa é apenas uma das dificuldades enfrentadas por Joselito. O advogado, hoje com 35 anos, tem apenas 10% da visão por causa de um fator hereditário. Tanto para o deficiente visual quanto para o cadeirante se movimentar não só pelas ruas de Vitória da Conquista, mas acredito que quase a nível de Brasil é um desafio todos os dias. A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio de uma nota enviada à nossa equipe, informa que as obras que são realizadas no município atendem às normas de acessibilidade com pisos táteis e rampas, por exemplo. Aqui no centro da cidade, nós encontramos pedaços desses pisos, mas os deficientes encontram obstáculos como esse poste bem no meio do caminho. Tem calçadas que são bem estreitas. Do outro lado, onde tem uma pista tátil, no meio da pista tátil você tem um poste. Então, um deficiente visual desavisado pode até se machucar. O piso tátil é um grande aliado das pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Ele é um dos recursos utilizados para garantir total acessibilidade nos trajetos em ruas, residências e prédios públicos ou privados. Além desse problema, veja essa rampa. A faixa de pedestres deveria ser uma continuação, mas à frente há um bueiro. Deficientes visuais, por exemplo, correm riscos em locais assim. Outra coisa que prejudica muito a locomoção de deficientes é a discrepância entre calçadas. Os proprietários dos imóveis não são donos das calçadas, mas muitas vezes agem como tal. Cada um constrói como bem quer. Algumas são mais altas que as outras, em alguns pontos, buracos. Tudo isso prejudica quem necessita de melhores condições de acessibilidade. Aí você não tem nem a opção de andar pelas calçadas, nem pelo meio da rua. Você tem que ter uma atenção redobrada, porque senão você pode torcer o pé a qualquer momento. Então muitas vezes alguém precisa fazer uma rampa para entrar na garagem, ele não está nem aí se nunca mais um cadeirante vai passar naquele passeio. Ele vai fazer a rampa dele. Entendeu? Então, se você der uma volta aqui pela cidade, você vai ver uma série de irregularidades. De acordo com este engenheiro, as situações que mostramos, como os pisos táteis indo de encontro a postes, calçadas com diferenças de alturas e mais outros exemplos que impedem a acessibilidade, existem porque antes não se tratava a mobilidade de pessoas com deficiência como hoje. Eu acho que é uma deficiência que ela pode ser sendo sanada com construções novas, ou mesmo com a exigência, né, através do poder público, de que, em reformas, né, a pessoa que vai mexer na sua calçada, já que ela é responsável pela sua manutenção, fossem feitas essas modificações para que fossem colocados pisos táteis e, em especial, nos rampas, fossem incluídas rampas nos cruzamentos, nas esquinas, principalmente. Além das dificuldades com a falta de pisos, rampas e outras normas de acessibilidade, o respeito com o outro também é um grande problema. Nesse ponto, por exemplo, a rampa para cadeirantes está esburacada, cheia de falhas, mas ainda há uma motocicleta dificultando a passagem. Eu acho que uma solução disso aí realmente seria aumentar os afastamentos, né? Acho que deveria ser eliminado o máximo, para mim deveria ser total, o que não fosse poste de iluminação, ou seja, todo poste que fosse somente para publicidade do próprio imóvel ou outro tipo de publicidade, ele deveria ser eliminado daquele ponto da calçada, que ele fosse colocado dentro do recuo dos imóveis e não na calçada, para que o pedestre tivesse realmente 100% da calçada. A gente precisa de campanhas que venha educar a comunidade, mostrar a realidade das pessoas com deficiência e também do pedestre, do idoso, da gestante, porque não é só a pessoa com deficiência que sofre os reflexos dessa falta de acessibilidade. Então que a comunidade pudesse ser conscientizada a respeito disso e que o poder público pudesse encampar esse desafio que é incluir as pessoas com deficiência, começando pela acessibilidade.